Estamos de volta pela TV e pela FM 103.3. O nosso assunto de hoje envolve práticas pedagógicas. As nossas entrevistadas aqui no estúdio nos trazem exemplos positivos e também falam dos desafios relacionados a esse assunto. Bom, no bloco anterior a professora Regina estava comentando aqui de atender às necessidades do aluno, né? Para poder conseguir chamar a atenção dele, para que ele se interesse, para que ele consiga se desenvolver, né, professora? A senhora consegue traçar para a gente o perfil, então, que tem que ter esse professor atual? Bom, se eu tivesse esse perfil, eu estaria ganhando muito dinheiro. O que eu gostaria de dizer é importante, não só que o professor consiga se aproximar do seu aluno, constatar as necessidades desse aluno, desse espaço, dessa comunidade, como também ter um grande apoio da equipe gestora da escola. Porque nem sempre isso é fácil, né, professora? Quer dizer, às vezes o aluno, aliás, o professor, ele tem boa vontade, ele tem ideias, mas não tem esse suporte aí por trás, aí dificulta realmente. Dificulta e também, além da própria dificuldade, o desprestígio, não é? Que é dado ao professor que tenta fazer um trabalho hoje diferenciado, mas quem sabe daqui a uns tempos possamos dizer um trabalho que todos nós estejamos fazendo. Acho que isso é fundamental. E tem a questão dos pais também, né? Porque às vezes os pais veem alguma atividade e falam, mas meu filho está aprendendo mesmo nessa atividade? Isso não é uma mera brincadeira? Tem um pouco dessa resistência também. Eu brinco com as minhas alunas. Quando vem dos pais, eu acho que isso é muito pertinente. Porque os pais não têm a formação que nós, professores, temos. Então, se tu comunica aos pais, se tu conversa, tu traça com eles o plano de ação do trabalho, claro que um ou outro ainda vai se posicionar porque tem como base a sua escola, quando frequentou a escola. Agora, quando vem de professores, de colegas, para mim é mais preocupante. Mais preocupante porque supõe que essas pessoas já têm essa formação. E quando eu digo formação, não é só acadêmica. Porque um professor não se faz só com formação acadêmica. Eu falo da formação continuada também. E isso eu acho que é importantíssimo. Por isso, essas colegas hoje estão aqui, não é? Acredito eu, porque tem muito apoio, não só da equipe diretiva, mas como se movimentam também pelo engajamento dos alunos. Eu acho que isso é o objetivo maior do professor, que possa engajar todos os seus alunos. A gente está falando aqui também antes sobre o olhar que o professor tem que ter também na sala de aula, né? De poder observar o que o aluno precisa. Como vocês pensam isso, então, professoras? Esse olhar que tem que ser dado diariamente na sala de aula. A gente realmente se preocupa com essa questão, né? Então, que nem eu estava explicando anteriormente, né? Eles nos mostram, assim, a gente tem determinado desafio a vencer. E com esse desafio, que ações a gente vai poder resolver? Que ações a gente vai poder desenvolver? Vou dar um exemplo de uma que foi bem interessante. Eles colocaram assim, professora, a gente tem que conscientizar os motoristas, porque o Arroio fica a 2 quadras da escola. É uma rua de acesso à ARS, então é um desvio. E o pessoal joga muito lixo pela janela dos carros, né? Vai parar tudo no esgoto, vai parar tudo no nosso arroio, que acaba contribuindo ainda mais para as enchentes, né? Professora, a gente tem que conscientizar eles. Muito bem, de que forma nós vamos conscientizar? Vamos distribuir folhetos. Ok. Pessoal, o que tem de bom em distribuir folheto, o que tem de ruim? Eles mesmos chegaram à conclusão de que folheto atrapalhava. Porque o que as pessoas, de forma geral, fazem com folheto? Jogar no chão. Jogam no chão. Vai para o lixo de novo, né? Se vai para o lixo ainda... Mas foi uma conclusão que você chegou junto com eles. Vocês chegaram junto com eles. Né? Não somente, às vezes, não vamos fazer folheto que não funciona, por isso. Né? E fazer com que eles pensem também, né? Se o folheto ainda vai para o lixo, ainda está indo para o caminho certo, né? Pior é quando vai pela janela, que acontece muitas vezes. Então, eles disseram assim, Sora, mas se a gente fizer alguma coisa que o pessoal queira, que a pessoa queira aquilo, que deseje aquilo, a gente vai conseguir atingir. Então, a gente fez, por exemplo, um manifesto ecológico, onde a gente parou em frente à nossa escola, a gente distribuiu sacolinha de lixo, que é uma coisa que as pessoas querem, e junto uma mensagem bem pequenininha, preserve o meio ambiente, pois o seu futuro depende dele, com sementes de girassol e o endereço do nosso blog. Então, a gente estava conseguindo passar a mensagem, estávamos divulgando o endereço, assim, se alguém quisesse, poderia estar ainda acessando a nossa página e conhecendo um pouco mais sobre o Peri, né? E atingimos o nosso objetivo, que era conscientizar o maior número de pessoas. Isso é bacana. A professora Rosane também quer dar um pouco da sua experiência também nesse assunto do olhar mesmo do professor, que ele tem que realmente observar também os alunos e o que eles estão precisando. Como professora de ciências, eu notei que o problema da mata ciliar da escola, por volta do arroio, né, em volta do arroio, e falar sobre isso não adiantava.
né? O que é mata ciliar? Para que serve isso, né? Então, a gente foi ver no local. E aí, agora, é aquela coisa assim, poxa, mas agora nós temos que plantar mais uma árvore, porque se a mata ciliar, olha lá, professora, sabe? O tempo todo... exatamente, né? Essa parte. A parte dos animais também, a gente observou bastante, né? Essa aí das árvores. Então, nós fomos até o horto. Que tipo de árvore que pode se plantar? Tudo isso foi feito com eles, né? E a gente sabe que uma grande... interrompendo já, mas a gente sabe que também uma grande preocupação, quer dizer, vocês promoveram esse contato maior com a natureza, que tudo isso é muito legal, mas se fala muito dessa questão de introduzir a tecnologia. Eu sei que na escola de vocês também trabalham bastante com essa questão, né, a professora Vanessa principalmente, mas eu queria saber da professora Regina que não basta às vezes também só introduzir essa tecnologia, mas tem que ter um quê a mais, né, para que esse incremento na aprendizagem ele aconteça efetivamente. A gente sabe que tem muitos professores que não dominam exatamente a ferramenta ou querem introduzir simplesmente para agradar os alunos, para achar que dessa forma vai chamar a atenção, mas que cuidados tem que ter em relação a isso? Eu acredito que tem que ser também um desejo dos alunos, não é? Muitas vezes o que nós temos feito na escola, em algumas escolas, em função da situação precária que muitas se encontram, é apenas uma viagem pela internet. Nós não temos condições de explorar devidamente essa ferramenta. Assim eu tenho visto em algumas escolas. Vem como um recurso, e me desculpe a sinceridade, até vem com um recurso com um pouquinho de luxo, né? Não explorado devidamente como seria. E aqui eu digo isso não porque os professores não estão preparados, que isso é um dos motivos. Mas um dos motivos, eu acho, os próprios recursos que a escola tem para manter esse laboratório. Né? A gente tem visto que, às vezes, não basta só dar os equipamentos, mas depois, quem vai garantir o funcionamento desse equipamento? Especialmente na escola pública. Por isso, eu não poderia deixar de terminar o programa sem parabenizar essas duas colegas. Não estou dizendo que o público não consegue fazer trabalhos, pelo contrário. Só que o público ele não divulga, a escola pública municipal ou estadual, muitas vezes não tem divulgado o seu lindo trabalho. Então, eu aproveito a oportunidade para parabenizá-las. Tá certo. E, professora, também tem uma questão que eu queria comentar antes da gente encerrar. Essa prática pedagógica que elas implementaram na escola delas está funcionando, está dando certo. Isso pode servir de exemplo para outros professores, para outras instituições, mas a gente não pode esquecer que cada sala de aula tem sua especificidade, tem suas características e que isso também tem que ser respeitado. Quer dizer, a gente traz aí bons exemplos, mas a gente tem que lembrar que cada realidade é uma realidade. Por isso nós falamos em exemplos, não falamos em receita, né? Porque se fosse receita, essas meninas estariam com a vida resolvida. Elas escreveriam, né, e multiplicariam. Não, eu vejo assim que uma das questões que o professor precisa ter é querer ousar, né? Não adianta querer ficar num quadradinho e copiar alguma coisa que alguém fez. A gente tem que ousar. É um trabalho que tem que ser feito em grupo, uma andorinha sozinha não faz verão, então nós podemos ver que as duas colegas, mais as outras colegas que estão de apoio, mais os pais, com certeza, mais os alunos. Então, isso é fundamental. Não é? Para que a gente possa ter uma boa prática pedagógica. E só um pouquinho, e acreditar que ainda vale a pena ir na escola. Bom, para a gente encerrar então, professora Rosane, a gente estava falando antes também no começo do programa, né, que os professores estão claro, né, fazendo a sua agenda para o ano que vem, já, né? Quer dizer, as crianças, os alunos estão de férias, mas a escola está trabalhando. Mas os professores pensam todo o tempo, né? Como é que está o planejamento para o ano que vem, então? Bom, nós já começamos a planejar, foi em novembro, a gente já se reuniu, sentou, conversou com os alunos também, porque eles, do contraturno, ajudaram a pensar, né? E a gente já quer fazer um sinal sonoro, em vez do mensagens. O livro digital, que tem que sair esse ano, de qualquer maneira. Quer dizer, vocês também vão incrementar esses projetos, né? Sim, também não vai dá para trabalhar da mesma forma que vem trabalhando todo ele ano, vai tem que ser incrementado. Exatamente, ele vai ter um diferenciado, né? Tá ele certo, vai ter bem diferente. Muito legal ver essa dedicação de vocês, o esforço também. A gente segue acompanhando esse trabalho, né, Rodrigo? A gente já teve a oportunidade de conhecer a escola, de conhecer esses projetos. A gente agradece a presença de vocês, muito obrigada. E parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada, até a próxima. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Conexão volta amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.